Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje a gente vai falar sobre a relação entre lados e áreas de figuras semelhantes, tá? Mas o que vem a ser uma figura semelhante? Podemos colocar uma definição bem simples. São aquelas que têm os lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. Então, vou ver aqui esses dois exemplos, para a gente poder, esse exemplo aqui, para a gente poder entender isso. Ó, temos aqui dois quadrados, né? Vamos supor que seja um quadrado essa figura aqui. Um lado 2 centímetros e o outro um quadrado com um lado de 4 centímetros. Sabemos que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui é 4 centímetros, 2 vezes 2. E a área desse aqui, 4 vezes 4, 16. Perceba então que esse lado aqui é correspondente a esse, como os outros também são desse pequeno correspondente ao maior. Então, você tem os lados o quê? Correspondentes sendo proporcionais, isto é, o lado deste quadrado é o dobro desse, tá? E assim vai acontecer com os outros lados, porque nós temos 4 lados iguais, né? E os ângulos correspondentes, congruentes. Significa que esse ângulo aqui, que corresponde a esse ângulo aqui do maior quadrado, né? Estão no mesmo local, podemos assim dizer, são congruentes. Congruentes a gente pode dizer que seriam iguais, tá? A gente usa o termo geometria congruente e a gente pode entender que seriam iguais. Então aqui seria 90 graus e aqui seria 90 graus, tá? Isso é para qualquer figura, tá, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, aqui um triângulo, esse menor e esse maior aqui, e eu dissesse que esse triângulo aqui é semelhante a esse, ele teria aqui ângulos o quê? Congruentes. Esse ângulo aqui seria, né, um valor igual a esse aqui. E os lados seria proporcional. Esse lado aqui poderia ser a metade desse, poderia ser a terceira parte desse, e assim todos os lados também teriam essa mesma proporção, tá? Entendemos o conceito então de figuras semelhantes? Então agora vamos ver uma relação importante aqui, ó. Se você pegar a razão entre o lado do primeiro triângulo, do primeiro quadrado e o segundo quadrado nesse exemplo, vou chamar aqui a razão de L grande, ó, o lado sobre lado, a razão quanto é aqui? O meio, ok? L é a razão entre um lado do quadrado e do outro quadrado, é o meio, do menor para o maior. E se eu pegar aqui a razão entre a área, vou chamar de área, do triângulo do quadrado menor e do maior, você tem 4 sobre 16. Simplificando, você teria o quê? 1/4. O que eu consigo, então, imaginar nessa situação? Que o lado, a razão entre o lado da figura, entre os lados das figuras, né, correspondentes, e a razão das áreas corresponde a essa seguinte relação aqui, ó. A razão entre o lado de uma figura, de duas figuras semelhantes, a razão entre os lados correspondentes, duas figuras semelhantes ao quadrado é igual à área dessas figuras, é igual à razão da área dessas figuras semelhantes, tá? Entenderam então essa relação? Guardem isso, tá? Isso vai cair em prova, como a gente vai ver uma questão daqui a pouco. Ou a razão entre os lados de figuras semelhantes ao quadrado é igual à razão entre as áreas. Então, se você pegar aqui, ó, o meio elevar ao quadrado vai ser igual a 1/4, certo? Ok? 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Visto isso, vocês poderiam resolver essa questão aqui a seguir, da Consulplan. Um triângulo retângulo possui 216 centímetros quadrados de área, sabendo que esse triângulo é semelhante ao triângulo pitagórico de 3, 4, 5, de 3, 4 e 5 centímetros. Então, seu perímetro mede... E aí? Travem o vídeo e tentem resolver. Depois a gente vai resolver, tá? Ok? Vamos lá então, já travaram o vídeo? Bom, essa questão aqui, a gente vai buscar então aquela relação que nós vimos anteriormente, né? Que relação lá? Que o lado
esse Lzão aqui, que a relação entre os lados de duas figuras semelhantes é igual à área dessa, igual à razão entre a área dessas figuras semelhantes, tá? Eu já tenho aqui a área de um triângulo maior, que é 216 centímetros quadrados. Falta saber aqui qual é a área desse outro triângulo que ele deu como triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? Um triângulo retângulo, né, que tem um ângulo de 90 graus e tem 3, 4 e 5. E tem triângulos que têm essa proporção 3, 4 e 5. Para quem não sabe o que é um triângulo pitagórico, né, vão ter essa relação sempre 3 e 5 como proporção. Tá? Bom, então o perímetro mede, ele quer saber o quê? Ele quer saber o perímetro, né, a soma dos lados do triângulo. Para eu poder saber a soma dos lados do triângulo, eu tenho que descobrir o valor dos lados do triângulo. E como é que eu vou achar o valor dos lados do triângulo? Ora, eu vou buscar nessa relação aqui, certo? Nessa relação. Bom, primeiro passo, achar a área do triângulo dado. Pessoal, o triângulo pitagórico, né? Retângulo, seria isso aqui, ó, 3, 4, 5. Um lado maior é a hipotenusa, essa seria a altura, e aqui seria a base 4, né? Ok? Então o que vai acontecer? Poderia ser 4 aqui também, 3 aqui também, tá? Dependendo do desenho do triângulo. O que vai acontecer? Como é que eu calculo a área de qualquer triângulo, seja ele retângulo ou não? Nesse caso aqui é um triângulo, né, pitagórico, é um triângulo retângulo, triângulo de Pitágoras conhecido, é base vezes altura, né? Então a área desse triângulo aqui, que eu vou chamar de A1, seria 3 vezes 4 dividido por 2. Seria 6. Tá? Dividido por 2 seria 6 centímetros quadrados. Então já tem aqui a área desse triângulo aqui, pitagórico. 6 centímetros quadrados. Já tem essa relação aqui. Agora basta que você pegue apenas um lado desse triângulo pitagórico para poder achar o quê? Para poder achar um lado correspondente do outro triângulo que nós queremos achar o perímetro, tá? Então, pegar, por exemplo, aqui o 3, ó. Se eu pegar aqui, ó, a razão L ao quadrado, 3 sobre o quê? Sobre o lado, vou chamar de A, vou chamar de X aqui, ó, X. O lado correspondente a esse 3 aqui, do maior triângulo, pela relação, eu tenho que 3 sobre x ao quadrado vai ser igual à razão entre as áreas desses triângulos semelhantes, tá? Então você tem aqui, ó, 9x ao quadrado igual a 6 sobre 16, uma proporção. Então você tem que x ao quadrado é 9 vezes 216 dividido por 6. Já fazendo essa conta aqui para ganhar tempo, vai dar exatamente 324 o valor dessa conta aqui, tá? Então, qual seria a raiz quadrada de 324? Você fatorando, também para ganhar tempo, você achar exatamente quanto? 18, tá? Então, 18 seria o quê? A raiz quadrada de 324, que seria o lado correspondente ao lado do triângulo de lado 3, tá? Então, nessa relação aqui teria 3 para 18. Essa relação aqui, 3 para 18, que nós encontramos com relação o triângulo que tem um lado igual a 3 e o triângulo que tem um lado igual a 18, seria qual? Que o triângulo maior, um lado dele, é 6 vezes o lado do menor, não é isso? Porque 6 vezes 3, 18. Então, essa é a proporcionalidade. Então, todos os lados serão assim, tá? Então, todos os lados serão assim. Então, se você tem aqui o lado do triângulo que tem área de 216 centímetros quadrados, o lado Azinho, vou colocar aqui, seria 18 centímetros. E o lado B seria quanto? Seria o lado correspondente vezes essa proporção, vezes 6 vezes. Então, o lado correspondente do 4, por exemplo, seria 6 vezes 4, 24. Né? O lado correspondente do 5 seria essa proporção, 6 vezes 5, 30. Então, esse seria o valor dos lados
correspondente desse triângulo maior, cuja área é de 216 cm². Como ele quer o perímetro, basta você somar 8 mais 4, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 3, 72, tá? Então, nós temos aqui 72 centímetros é o perímetro deste triângulo maior. Resposta, letra D. Então, entender essa relação aqui? A relação entre lado, área de figuras semelhantes, vai ser sempre o quê? A razão entre um lado ao quadrado igual à razão entre a área dessas figuras semelhantes, tá? Se vocês quiserem saber mais assuntos sobre triângulos semelhantes, vou deixar aqui na descrição um link de uma aula sobre relação mais detalhada sobre razão de semelhança de triângulos semelhantes. Alguma dúvida? Deixe nos comentários. Se gostaram, curtam. E não deixe de se inscrever no nosso canal, de modo que vocês possam ter mais aulas, notícias, de mais aulas, questões de pós resolvidas. Até uma próxima oportunidade.